Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Aleluia, glória a Deus. Pode deixar. Eu vim meditando, ao Senhor, já tinha uma palavra há algum tempo no meu coração, só que eu não sabia o texto que usar, E a primeira palavra que tinha vindo ao meu coração seria superação. Porém, quando eu busquei na palavra, alguns textos, aí a palavra que veio foi persistência. E não é tão diferente, Aleluia. E o texto base, antes de eu entrar no texto base, deixa eu só ler a definição de perseverança. A perseverança é muito mais do que uma simples determinação ou persistência comum. Na vida cristã, pessoas perseverantes são resultado da confiança inabalável na fé em Cristo. Sua compaixão e na sua palavra é a capacidade de permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades, dúvidas e tentações. A Bíblia nos ensina que a perseverança é um fruto do Espírito Santo que nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e perseverar no caminho da verdade. Quando falamos de perseverança, encontramos inúmeros versículos que nos encorajam a prosseguir e a não desistir. E um dos exemplos, um dos versículos é Romanos capítulo 5, versículo 3. Primeiro texto, está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a esperança. E só uma reflexão desse texto diz assim que o que a gente entende que a perseverança não é algo que nasce da natureza humana, mas é cultivada através do nosso relacionamento com Deus, de misericórdia e das experiências que vivemos. Amém? Aleluia! E eu buscando um pouco a respeito de persistência, um dos primeiros personagens que vieram à mente foi Abraão, Todos nós conhecemos a história de Abraão, e que quando Deus chamou para sair da terra, da parentela, está lá em Gênesis 12, ele chamava Abrão, quando Deus chamou ele. E se você analisar, quando eu estava meditando nessa tarde, eu pensei, desde que Deus chamou até ele falar que vai dar o filho, que Abraão questionou ele com relação ao filho, Abrão, passou muito tempo. Mas depois eu estava meditando e não passou tanto tempo assim, Eu até fiz que eu não sou muito de fazer isso, mas eu falei, eu preciso, nessa ministração eu vou precisar fazer isso. E eu vi que Deus chamou ele no Gênesis 12, ele recebe a palavra para sair da terra e da parentela, e para ir à terra que ele iria mostrar. Só no Gênesis 15, no caso 3 capítulos depois para nós, que Deus falou sobre o filho, que foi quando Abrão começou a questionar: pai, como eu não tenho filho, então meu descendente vai ser o meu sobrinho, vou colocar ele como descendente. E logo Deus entrou com uma palavra: epa, não fala assim, você vai ter um filho, e sua descendência vai ser muito grande, então não vem colocar os seus sonhos na frente dos meus planos, que nós muitas vezes queremos ajudar Deus, Queremos mostrar para Deus que a gente tem em mente é muito melhor. Mas a solução de Deus é sempre a melhor. Por mais que nós não venhamos entender no momento,
que Deus fala, nós queremos agir achando que somos melhores que Deus. Por mais que nós conheçamos muito a palavra, né? Eu, meditando um pouco a respeito, eu comecei a ver algumas coisas que Deus já falou comigo há muito tempo. E falei, meu Deus, há quanto tempo Deus já falou com isso? Algumas coisas, você tem que saber separar também isso. Algumas coisas Deus falou comigo há muito tempo, e algumas coisas eu já desejo há muito tempo. Deus vai me dar? Pode me dar. Mas não é uma coisa que Deus me prometeu. Entende? Agora, outras coisas Deus prometeu. E por que não chegaram ainda? Aí tem esse outro lado. Se nós lemos a história de Abrão aqui, quando ele recebeu essa palavra, sai da terra da tua parentela, ele já era casado com Sarai. E ele conversou com Sarai lá, nós não sabemos, aqui na Bíblia não relata, como Sarai ouviu essa palavra e teve que sair com ele. Mas Sarai de pronto ouviu a palavra e foi junto com ele, e junto com ele levou Ló, né, seu sobrinho e mais outras pessoas, e os bens, né, que ele falou, você vai fazer uma viagem. Então, quando a gente recebe a falar, você vai fazer uma viagem, a gente se prepara para levar poucas coisas e depois voltar, né. Mas Ló recebeu a palavra que ia sair da terra da parentela e não sabia nem para onde ia. Então, ele se preparou o quê? Levando tudo. Naquela época, as pessoas levavam carruagens, né, camelos, bois, para levar tudo que tinha para sair daquela terra realmente. E ele se acampou, depois de algum tempo, ele pegou e se acampou em determinada cidade, Abrão. E nós sabemos que em toda a nossa vida, sempre vão se levantar situações que nós vamos parar para saber. É Deus que mandou eu fazer isso? É eu que estou fazendo porque eu quero? Ou é a situação que está me empurrando a fazer isso? Então sempre se levantam problemas, dificuldades se levantam. Muitas vezes essas dificuldades vão se levantar para ver como nós vamos agir. E muitas vezes a primeira situação que vem, a primeira oportunidade que eu posso dizer que vem, é fazer o que está no meu coração, meu impulso. Vou fazer desse jeito porque eu já sei como funciona. Ou então, já ouvi falar que alguém fez assim, então eu vou fazer assim também. Mas nem sempre é desse jeito. O que Deus quer? Que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Para que quando chegar essas situações, quando se levantar essas situações, as dificuldades vão se levantar, sempre vão se levantar dificuldades. Nós saibamos sair da melhor forma. E se nós lemos a história de Abrão aqui, eu não quero me deter muito, para não perder tempo. Nós vamos ver que até que ele recebeu essa palavra do Senhor, se levantaram situações em que ele falou assim, não, que nem quando ele levou o filho, o sobrinho dele. Tem uma hora que ele falou assim, não dá mais para andar com ele. Então você escolhe para onde você vai, e para onde você escolher, eu vou para o lado contrário. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló pensou, a Bíblia diz que Ló pensou demoradamente. Até nem sabia que existia esse termo. Mas ele quis achar o quê? Eu vou para o melhor lugar para mim poder viver. E diz que o lugar que Ló escolheu foi o lugar onde era tomado por pessoas ou povos que não conviviam com as coisas de Deus. E para onde Abrão foi um lugar onde ele pôde, sim, adorar ao seu Deus. E passados os tempos, o povo que vivia naquele lugar onde Ló estava vivendo, tomou Ló para roubá-lo, para fazer coisas ruins com ele, com as pessoas que estavam em volta dele. E uma das pessoas conseguiu escapar e falar, Abrão, o sobrinho está passando por situação difícil lá. E imediatamente, Abrão, por mais que ele tenha tomado essa decisão de liberar seu sobrinho Ló para ir para um lugar, ele viver a vida dele e ele viver a sua vida, ele falou, não, vamos lá ajudar ele.
E a Bíblia diz que ele mandou 318 homens, dos mais fortes, para poder ajudar a família de Ló. E quando ele chegou lá, ele conseguiu salvar, e ele se deparou com uma situação. Você pode levar toda a família dele, mas os bens ficam conosco. Daí Abraão, não, eu quero todos os bens. Daí, não, então nós vamos abençoar você. Mesmo assim, Deus interferiu, e todos os bens que aquele povo, aquele rei queria ficar, ele falou, não, então nós vamos abençoar, pode ficar com todos os bens e com a família dele. E Abraão foi abençoado, mas teve uma situação que se levantou. Logo depois, em Gênesis 15, Abraão, depois de ter questionado Deus com relação ao filho, com relação a tudo o que ele tinha, os bens que ele tinha, passou o tempo, ele questionou Deus, Deus falou, não, você vai ter um filho. Só que, desde que ele recebeu essa palavra, todos sabem aqui, todos já ouviram falar, até ele realmente, até Sarai engravidar, que na verdade quando Sara engravidou, ela já era Sara, pela palavra aqui, foram 6 capítulos, só 6 capítulos, 6 capítulos a gente lê assim, rapidinho, mas só que foram 25 anos que ele esperou, e nesse meio tempo, Sarai já estava angustiada, já estava triste, que ela via as outras pessoas engravidando, ajudava nos partos, isso eu estou falando segundo ao que a gente vê, né? Só que ela nunca chegava o tempo dela, até que ela teve a brilhante ideia, olha, já que eu não posso ter, então o que eu vou fazer? Vou dar minha serva. Ela quis o quê? Ajudar Abrão a ser o pai de nações. Amado, sempre vai levantar um prato bonito para você comer, quando você estiver com muita fome. Mas nem sempre aquele prato bonito, que parece saboroso, é o que você tem que comer para aquele tempo. Pode ser uma maravilha aquele prato. Pode ser a tua bênção, a bênção que você tem tanto buscado. Mas você tem que buscar o Senhor. Porque senão você vai entrar naquele lugar, vai comer aquele prato, ou vai entrar naquele lugar que você não deveria estar entrando, pisando naquele lugar que você não deveria estar pisando, e vai mais um tempo se prorrogar aquilo que Deus preparou para você. Então, o que eu vejo na vida de Abraão foi isso. Sempre se levantaram, eu não pesquisei, mas nem tem motivo para pesquisar, se Abraão não tivesse aceitado Agar, se o filho dele viria mais cedo. Tudo tem um tempo. E o povo que estava com ele? Tudo tem um tempo. Não era só Abraão que era o único servo fiel do Senhor lá. Ele era o representante de Deus para aquele lugar. Ele foi escolhido para conduzir o povo durante aquele tempo. Ele era o espelho daquelas pessoas. Então, ele é o que ouvia a voz e transmitia para o povo. Mas nem todo mundo estava ligado a Abraão com relação à fé que Abraão tinha. Então, por isso que Deus escolheu um só. Se ele desse liberdade para todo mundo orar, talvez virasse uma bagunça. Por isso, geralmente, nas igrejas tem um líder. Os demais são ajudantes, cooperadores. Tem o pastor, tem o copastor, aí tem os diáconos. Mas o pastor precisa dos diáconos, precisa das lideranças. Que ele não pode trabalhar sozinho. Amém? Nós entendemos, através da vida de Abraão, que ninguém é perfeito. Então, quando Abraão aceita Agar para tomar por mulher, para poder ter um filho, ele deixa ali de ouvir a voz de Deus. Porque Deus deu uma palavra para ele: você vai ter um filho e vai ser pai de nações. E ele entendia que aquilo era uma forma de Deus contribuir para adiantar isso. Mas não é. Nós vemos que Abraão foi um pai da fé, é um homem muito abençoado,
tudo isso, mas ele errou. Por que nós não vamos errar também? A Bíblia nos ensina a encurtarmos esses passos ou esses caminhos, meditando na vida desses homens e mulheres de Deus. Amém? Porque foi muitos outros aqui nós encontramos personagens da Bíblia que nos trazem histórias de homens e mulheres perseverantes. Amém? Então, se nós agimos por impulso, não, Deus vai me ajudar, eu vou agir assim mesmo e está tudo bem. Não, amado, não é assim. Nada é por acaso, você tem que buscar mesmo a Deus. Você tem que orar, você tem que estar jejuando. Cada um tem uma forma de jejuar. Hoje em dia, a forma de jejuar hoje em dia está mais moderna. Hoje em dia nós temos smartphones, temos tablets, que nós ficamos muito tempo, muitas vezes focados nisso. Se você deixar o celular, o tablet, que muitas vezes você fica focado ali, já é uma forma de jejuar. Não precisa mais ficar o dia todo sem comer nada, só a base de água. Isso é também jejuar. Mas a forma, eu estou dizendo que modernizou, porque há muitos anos atrás as pessoas não tinham os celulares como nós temos hoje, não tinham essas redes sociais, as mídias para ficarem focadas. Então deixar de comer seria a melhor opção. Mas não é que não seja ainda é. É até melhor você mortificar a sua carne, deixar ela mais quieta, né? É uma forma de ajudar para quem precisa perder uns quilinhos, né? Nós gostamos de comer, ainda mais nessa época do frio, nós gostamos de comer mais. Ainda mais se é aquilo que nós gostamos, vamos comer mais um pouco aí. Não, tá bom essa comida. Às vezes não é porque tá muito boa a comida, mas é porque tá frio, daí você vai lá e come mais um pouco. Como se fosse esquentar o seu estômago. Mas voltando aqui, muitas vezes o inimigo vai colocar situações para você aceitar ali, que você vai falar, nossa, isso é de Deus. Nem tudo que é bonito é de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Nem tudo que é apreciável, é perfeito, é de Deus. Deus é perfeito, Ele vai te dar o melhor. Você tem que pensar assim, Deus é perfeito, vai te dar o melhor. Mas não é o melhor aos teus olhos. É por isso que você tem que ter relacionamento com Deus. Mais íntimo. Você tem que poder entender mais como Deus fala com você. Eu tenho uma forma de Deus falar comigo. Quando eu recebi o convite na quinta-feira, aí veio uma palavra. Você tem que ministrar, hein? Se prepara. Você tem lido os livros? Isso veio para mim. Deus falando comigo. Quanto você tem lido de Bíblia para ministrar no sábado? Eu pensei, e esses livros que eu recebi, quais que eu peguei? Aí eu não respondi nada na quinta-feira. Só li a mensagem e fiquei quieto. Aí na sexta-feira recebi uma outra mensagem. E aí, irmão, vai ministrar ou não vai? Eita. Eu pensei um pouquinho antes de falar, eu estava tomando café. Eu pensei um pouquinho. Falei, eu não estava a fim de ministrar, irmãos. Tem que ser sincero. Mas aí eu pensei, eu tenho um chamado. Eu não posso deixar esse chamado morrer. Sabe, amados, me lembrei fortemente, quando veio essa palavra, né? Não sei, vocês já devem ter escutado falar, se não escutaram, vão ouvir pela primeira vez. Se já escutaram, eu vou falar de novo. Mas eu lembro de uma história que geralmente é falada por
em cultos de missões, de uma missionária que foi chamada para pregar a palavra de Deus e libertar o povo dela, missionária argentina. E ela foi chamada ainda jovem, eu creio que na adolescência, porque quando ela foi chamada por Deus, daí o Senhor falou assim: vai, pregue para libertar o meu povo. Então, não, Senhor, eu não quero, eu não posso, sou muito jovem, tenho que estudar, eu quero trabalhar, eu quero me formar. E a história só relata que Deus não falou nada, e ela foi fazer tudo isso que ela queria fazer. Foi estudar, foi trabalhar, se formou. Aí o Senhor chegou de novo para ela, né? E aí, vamos lá? Tem um povo para você libertar, para você pregar a minha palavra. Precisa ouvir através de você. Não, Senhor, agora me formei, agora eu quero me casar. E passou mais um tempo, ela se casou. Passou um tempinho dela, o Senhor veio de novo. Ela: Senhor, agora não, eu tenho desejo de ter filhos. E eu tenho que cuidar deles, né? E o tempo passou, ela teve filhos. Os filhos cresceram. O Senhor chegou de novo: e aí, agora você vai com a sua família, você já trabalhou, já estudou, já se casou, agora você tem filhos, você pode ir com a sua família pregar. Não, Senhor, eu tenho que educar eles, tenho que cuidar deles. Os filhos saíram de casa e certo dia o marido dela... Aí o Senhor chegou de novo. Só que quando o Senhor chegou de novo, ela já estava perto assim da fase bem idosa, né? Daí bateram na porta e falaram: assim diz o Senhor, por causa de você, eu não lembro agora o número exato, mas tantos mil argentinos morreram. E hoje chegou a sua vez. E ela caiu morta ali no mesmo dia, na mesma hora que o profeta falou. Então, amados, por causa de coisas que nós desejamos fazer por vontade nossa, ego, eu vejo como ego, as pessoas estão morrendo aí, ó, diariamente. Não, Senhor, eu não quero agora, eu preciso fazer isso. Não, Senhor, eu não quero agora, eu preciso fazer isso. Não, Senhor, eu não quero agora, porque eu ainda não conquistei aquilo que eu precisava. E as pessoas estão morrendo aí aleatoriamente. Umas estão morrendo de acidente, outras estão morrendo por causa de doenças. Milhares de situações, as pessoas morrem todos os dias, por diversos motivos. Vocês devem ver televisão. Às vezes você fala: não vejo televisão, mas você fica no celular e você recebe as notícias, sem querer. As notícias vêm, você ouve todo dia, fala: fulano morreu, alguém morreu, na família ou longe. Aconteceu há pouco tempo atrás, lá no Rio Grande do Sul, milhares de pessoas morreram. Mas não tem nada a ver com isso, eu moro aqui no Sudeste. Às vezes você conhece alguém de lá que morreu. Pode não conhecer, mas conhece o parente de um parente de um parente. Você faz parte disso. Pode aceitar ou não. Mas o tempo passa para todo mundo. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar. A palavra de Deus, se você não pregar, se eu não pregar, vai levantar outro no meu lugar e vai pregar. Vai levantar alguém no seu lugar e vai pregar, se você não quiser. Isso é questão de tempo. O tempo passa muito rápido. Ontem eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 18. O tempo passa. O que foi? Risada. Então, o tempo passa, amados. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Você também tem que fazer alguma coisa. Amém? Você tem que fazer alguma coisa. Porque nós sabemos que Deus não precisa de ajuda. Mas se Ele nos chamou, Ele quer que nós façamos a nossa parte, porque Ele já fez a parte dele. Ele já enviou o seu Filho Jesus para libertar todo o povo.
Mas Ele quer que nós, através do nome de Jesus, preguemos esse evangelho. Amados, aqui ainda podemos pregar, no Brasil, no Sudeste, mas tem muitos lugares fora do Brasil que não é mais permitido pregar. Eu estava lendo hoje algo que eu recebi, e a pessoa que mandou para mim não é nem cristã, mas ela mandou uma série de coisas que estão sendo implantadas através do governo comunista, né? Pode não ser comunista, mas é ligado ao comunismo. Uma série de coisas que eles já conseguiram fazer. Aí outras coisas que eles estão se encaminhando para fazer, já está encaminhado, que ainda não conseguiram, mas já está sendo implantado. E outras coisas que estão em projetos para fazer. E uma dessas coisas que está em projeto ainda é parar os cristãos, parar a igreja. E parar com a pregação do evangelho ao ar livre. Uma dessas coisas é o que está em projeto ainda. As demais coisas que eles já conseguiram fazer são coisas até, nós não podemos desmerecer, mas são coisas que, se bater o martelo, a gente não pode fazer nada, porque já está no domínio deles. Por isso que nós existimos como igreja, para intervir que essas coisas não aconteçam, para intervir que esse martelo não seja batido quando essas leis forem imputadas. Porque quando forem imputadas já não tem mais jeito. Nós vamos ter que resistir diante dessas leis. Nós sabemos que o mundo já é maligno, nós sabemos que o tempo cada vez mais ele fica mais apertado, mais difícil de viver. E quando eu falo difícil, é difícil para quem está sem Deus. Porque quem está com Deus, estamos com o Senhor, nós vamos entender que isso é o apocalipse acontecendo. Nós, em nome de Jesus, nós estamos nos últimos tempos. Então as coisas vão começar a se funilar para nós também. Não precisa dar glória a Deus por isso. Mas vai se afunilar sim, amados. E nós, como igreja, temos que estar cada vez mais fortes. Ah, mas eu sou jovem. Você é jovem mesmo. Porque o inimigo ele tem trabalhado desde as crianças nas escolas. São coisas que estão em andamento naquela reflexão que eu recebi. Então, o inimigo já começa das crianças, ele fala assim, vou começar nos jovens, que eles já são maduros, já conhecem. Não, eles começam nas crianças. Porque quando elas chegarem na juventude, elas já vão ter a mente perfeita já para não escolher o evangelho. Porque não, já conheço, já foi colocado na minha mente, desde criança. Então, cristão eu não quero ser. Evangelho de Deus, não quero. Deus, não. Quem é Deus? O mundo está cada vez mais se afunilando para isso. Amados, o mundo jaz maligno. Mas enquanto estivermos no mundo, esse mundo tem que conhecer que Jesus é o Senhor. Então, até quando foi cantada a primeira música, sobre prosseguirmos com fé, né? Foi cantado. Não vivemos por aquilo que vemos, pelo que sentimos. Nós não temos que deixar nos abater pelas leis que estão se levantando, por aquilo que o governo, ou as mídias, ou a imprensa está colocando. Que é tudo que nós sabemos que é o que o governo ou o inimigo quer que nós aceitemos. Nós não devemos aceitar isso como normal. Não é normal nada disso, amados. A legalização de drogas, uma série de outras coisas. Né? O gênero. Uma série de coisas estão colocando como normal. Isso é normal, tá vendo? Isso é normal. Se você fizer isso, você está indo contra eles. Contra o governo, você pode ser preso. Ser preso? Ser preso. É lei.
Então, eu já vi relatos de pastores que foram presos por causa da ministração da palavra, algo que ele falou, básico assim, pum. Na mesma hora, a pessoa que estava ali se sentiu ofendida, tinha a pregação, porque agora vai tudo para o YouTube, para as mídias sociais. No outro dia ele foi preso. Está pregando a palavra. As pessoas vão começar a questionar o que você está pregando. Mas não deixe de pregar a palavra. Não deixe. Porque se você disser que não é chamado, você é mentiroso. Todos nós temos chamado. O principal chamado daquele que diz que não tem chamado é o chamado da reconciliação. Mas eu não conheço ninguém que não é crente. Às vezes você tem alguém na sua família que não é crente. Mas tem que chamar ele para pegar a palavra, para conhecer Jesus. Mas eu não sei como falar. Como Jeremias, né? Não sei como falar. Fala com a sua vida. Vive a sua vida. Eu tive um exemplo esses dias, uma adolescente, ela tem uns 10 anos, a Maria Clara tem uns 10 anos. Ela foi na casa dos tios dela, e os tios dela estão afastados da igreja. E se vocês conhecem a Maria Clara, a filha da irmã Maria Eliane, ela é uma menina que ouve muita palavra e ela fala na lata, assim, a palavra de Deus. É exemplo para muitos de nós. E os primos dela também não estão indo na igreja porque os pais não vão, né? Se os pais não vão, os filhos acabam não indo. É o que acontece muitas vezes. E ela foi na casa desses primos para passar o dia com esses primos. E os primos perceberam que ela só falava de Deus. Daí eles pegaram e questionaram, mas você só fala de Deus, você só gosta das pessoas da igreja, não gosta da gente. Dela assim, eu gosto de vocês. É que eu gosto mais das pessoas da igreja porque elas falam de Deus, falam aquilo que eu gosto de Deus também. Então elas só falam coisas boas. Vocês não, vocês ficam falando palavrões, ficam falando coisas erradas, coisas que eu não gosto de ouvir e nem de falar. E nem posso falar, porque eu estou na igreja, eu não posso desobedecer a Deus. Daí eles questionaram, foram para cima dela assim, confrontando ela, o que ela tinha falado. Aí a mãe, que é afastada, veio e falou, olha, eu não estou indo na igreja e nem vocês. O que ela está falando é verdade. Então vocês não podem querer confrontar o que ela está falando, porque é verdade. Nem eu e nem vocês estão indo para a igreja. Então, viu, a presença de Deus entrou ali, e o inimigo que tem, infelizmente, agido naquela família, teve que reconhecer que Deus está na vida dela. Então, amados, todo lugar que nós formos, nós temos que confrontar as pessoas nesse sentido. Não é a questão de ser um crente chato. A questão é de se posicionar. Quando você se posiciona, amados, você pode ganhar inimigos. Mas você permanece com seu amigo Jesus. Amados, é melhor perder todos os amigos do que perder Jesus. Amados, eu vejo essa história, eu nem sei o nome dessa mulher, essa argentina. Mas eu fico uma coisa, eu sinto tanta compaixão dessa mulher, de tantas pessoas que ela poderia ter ganho, e morreram, foram assim, dissipadas. Eu vejo às vezes, Deus falou comigo há muitos anos sobre ganhar almas, sobre pregar palavras, sobre ser missionário. Mas o tempo passa, amados. Hoje você é jovem, hoje você é adolescente. Você ouve a palavra, o que você está fazendo com essa palavra? O mundo nos cobra muito sobre o que fazemos com a palavra que nós conhecemos. Nós, muitas vezes, queremos agradar o mundo dando jeitinho. Não, é assim mesmo, pô, legal.
É legal, poxa, é desse jeito mesmo. Em vez de nos posicionarmos, olha, isso não me agrada. As pessoas com quem eu ando, nos dias de domingo, de terça, de quinta, são as minhas melhores companhias. Vocês não deixam de ser companhias para mim. Eu tenho que andar com vocês porque eu não sou Deus, eu não sou perfeito. Mas vocês têm que relevar aquilo que vocês falam, que não me agrada. O que me agrada é ouvir as coisas de Deus. Vocês poderiam ir na minha igreja algum dia? Eu lembro de um colega meu, ele falou, pô, fiquei constrangido, o cara me chamou para ir no centro de macumba e eu nunca chamei ele ir para a igreja. Eu falei, irmão, o inimigo está aí para isso. Ele quer saber como você está posicionado. E o que ele fez? Ele acabou aceitando ir para o centro de macumba lá, a convite do cara. Só que quando ele chegou lá, o inimigo expulsou ele. Ele falou, aqui eu não estou conseguindo descer o santo, porque tem alguém aqui me incomodando. Tem alguém aqui que não era para estar aqui. Veja só, amado. Mesmo quando você não se posiciona, o inimigo se incomoda com você. Porque ele sabe que tem alguém muito grande que habita em você. Mesmo quando você não se mostra, eu sou o crente, o super crente, e estou aqui para destruir as obras de Satanás. O inimigo reconhece, você pode não ser o nada, mas quem habita em você está me impedindo de descer para se manifestar aqui no meio das pessoas. E ele teve que sair, porque senão ele ia apanhar. Porque eles batem. Eu já ouvi de situações que as pessoas saíram na massagem mesmo. E tiveram que sair. Amados, acontece isso. Só que daí ele passou o tempo, ele tomou coragem e chamou a pessoa. Então agora vamos lá na minha igreja? Então, amados, tem que ser assim. O Deus que você carrega tem que ser lembrado todos os dias. Todos os dias. Você pode dizer que você carrega o rei na barriga. Você pode dizer isso com propriedade. Porque ele não habita em você só para te dar os bens que você almeja, como eu estava falando no começo, de Abrão, né? Abrão tinha muitos bens, Deus foi muito abençoado por Deus. Mas no meio das dificuldades, você tem que lembrar dele também. Não socorrer para as pessoas, fulano, me ajuda aí, ora por mim, estou passando por isso. Não, você tem que lembrar, você tem um Deus. Você sair de casa, tomar um ônibus, ou então ligar para alguém, estou precisando de oração, me ajuda aí. Amados, Deus está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você tem que recorrer a Ele a todo tempo, amado. Os remédios estão aí para tomar, é verdade. Mas você pode fazer oração. A oração do justo, a súplica do justo pode muito em seus efeitos. Nós cristãos não somos contra os médicos, os farmacêuticos que estudaram para te receitar o melhor remédio para você. Pelo contrário, nós entendemos pela palavra também que nós podemos tomar e mesmo assim orar. Mas primeiro você ora. É a primeira opção sempre, é buscar Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele está acima de todas as coisas. Eu percebi aqui que eu fugi um pouco daquilo que eu queria falar, mas o Senhor está me inclinando para algo que você precisa ouvir. Amém? Um outro exemplo de persistência que se levantou foi José. Amados, desde pequeno perseguido.
nasceu, recebeu a túnica mais linda, costurada pelos melhores costureiros ou estilistas da época. Os irmãos ficaram intimidados com aquilo, não gostaram, machucaram ele. Depois ele teve os sonhos e contou para todo mundo: olha, sonhei isso, isso e isso. Os irmãos não gostaram e falaram: olha, papai, José está se crescendo aí. Está dizendo que a lua dele brilhava mais que a nossa, mais que a de vocês, o nosso patriarca. Papai, o que está acontecendo aí? O pai dele não gostou, a mãe, né? Os pais não gostaram, os irmãos não gostaram. O que é isso que está falando? Fica quieto, filho. Fala isso não. Passou mais um tempo, ele cresceu. Teve outro sonho, contou o sonho. Os irmãos não gostaram novamente. Até que tiveram uma ideia: olha, vamos sair para pegar uns animais aí. Vamos ver se você sai bem. Armaram uma enrascada para ele. Aí um deles quis matar, mas o irmão mais velho falou: não, matar não. A gente pode fingir que matou. Vamos jogar ele nesse buraco aqui. Prepararam uma magia, jogaram ele no buraco lá. Mataram um animal, jogaram sangue na túnica dele, levaram: ó, papai, seu filho morreu, nós não sabemos o que aconteceu, encontramos essa túnica aqui, e foram embora. Mas eles sabiam que o menino podia morrer, e o sangue ia recair sobre ele. O que eles fizeram? Não, vamos vender. Viram uma turma, um pessoal passando lá com os escravos, vamos vender ele para os escravos, como escravo. Ganharam dinheiro em cima de José, e José foi vendido como escravo. Foi morar lá no Egito. O povo que não adorava o seu Deus. E viu que ele se destacou como um dos melhores escravos e começou a comandar os escravos. E passou os tempos, as histórias, vocês conhecem, não vou me alongar sobre isso. Mas até que ele foi chamado para comandar outros lugares lá dentro do palácio. O rei encontrou graça diante dele. Só quem diziam que ele tinha um aspecto forte, né, bonito, assim que nem o irmão, alto, bonito, forte. Daí a esposa de Faraó começou a se encantar com ele. Olha, um novato aí. Aí armou para ele. Aí a primeira conseguiu safar, mas só que a segunda já não. Aí ele foi preso. Então, amados, vocês entendem que para chegar onde cada um desses homens e mulheres de Deus chegou, eles passaram por N situações. Nada foi assim, ó. Recebeu a palavra hoje, na outra semana já estava tudo no esquema. Não. Situações sempre vão se levantar. Situações se levantam todos os dias. Mas o Senhor quer saber como você vai sair dessas situações. O Senhor quer que você se posicione. Amados, o inimigo vai se levantar o inimigo, aliás, ele vai bater todo dia na porta. E aí? Vamos pecar? E aí? Vai aceitar isso aqui que eu tenho para você? É o melhor que eu tenho para você. Ele não vai dar nada feio para você, não vai dar nada ruim para você. Porque você não quer nada de ruim, nada feio. Você quer o bonitinho, o precioso, o que é bom aos seus olhos. E é o que ele preparou para José também. José foi preso e nós sabemos, através da palavra, que ele ficou pelo menos 12 anos preso. 12 anos, não foi de um dia para o outro. Só que lá dentro ele teve um sonho. De novo. Contou o sonho para o padeiro e para o roupeiro. Aí quando eles foram libertos, daí um deles falou: ó, você vai morrer, nesse sonho um vai morrer e um vai voltar para o cargo que estava. E foi o que aconteceu. Aí depois Faraó teve o sonho também, só que não sabia como agir.
Daí aquele que tinha voltado para o carro falou, ó, tem alguém que está preso lá. Teve um sonho, e o sonho que ele falou aconteceu exatamente. Eu voltei para o meu cargo, e aquele que ia morrer, tinha que morrer, morreu. Então manda chamar ele. Só que antes de chamá-lo, prepara ele, não traz ele do jeito que ele está. Imagine, 12 anos, preso, não está todo arrumadinho, bonitinho. Devia estar todo machucado. Ao aspecto físico, não estava treinando, né? Não estava se alimentando direito, estava comendo só os restos. Então mandou arrumar ele, dar um banho, arrumar todinho ele, colocou um anel, tudo de bonitinho. Só para revelar o sonho, ou desmistificar o sonho de Faraó. E conforme ele revelou o sonho e falou como tinha que ser feito, Faraó assim, e agora, quem eu tenho que levantar para cuidar, para administrar esse sonho, colocar isso em prática? Ele falou, você escolhe quem você achar melhor. Falou, se você revelou tudo isso, então é você que vai contribuir para que esse sonho se realize, você que vai comandar tudo isso aí. Ou seja, ele se tornou governador. Mas até ele se tornar governador, tomar conta de tudo, menos da esposa, né, que ele fala, ó, você vai tomar conta de tudo, menos da minha esposa. Mas de tudo, abaixo de mim da minha esposa é seu. Toma conta. Até chegar lá, mas foi muito tempo que passou. Ele teve que passar por escravo, teve que ser machucado, teve que apanhar, teve que passar por uma série de situações. Situações que nós não vamos passar, porque não somos dessa época. Mas tem outras situações que nós poderemos passar nos dias atuais. Amém? Nós podemos passar, vamos passar, amados. Nós não somos melhores que eles. Até porque nós temos o Espírito Santo. Que naquela época o Espírito Santo pairava assim, era só por cima. Hoje o Espírito Santo habita dentro. Então, quanto mais perto de coisa errada que nós nos aproximemos, o Espírito Santo vai gritar, ei, aí não, para cá, vai para cá, para cá. Amados, você só vai para a lama se você quiser mesmo. Você só se suja, só vai para coisa errada se você quiser. O inimigo, ele não vai te pegar pelo colarinho e te jogar, é aqui. Não, amados, ele não pode te tocar. O Senhor determinou um espaço para ele rodear você. Ele não pode chegar aqui, ó. Vai pro lado errado. Não pode. E tem um espaço assim, ele sopra, ó. Ei, é por ali. Só tá assim, é por ali. Porque ele sabe que aqui, ó, do seu lado, tem um anjo, amados. A Bíblia fala que tem um anjo para cada um de nós. Ah, não vejo anjo nenhum. Amados, todos os dias, nós somos livrados de acidentes. Todos os dias. Todos os dias. Ah, eu não sei de nada. Ah, amados, eu trabalho atualmente como motorista de aplicativo. E todo dia eu vejo situação de motorista de aplicativo errada que aconteceu. Todo dia eu agradeço, amados. Todo dia eu agradeço. Eu não tenho que falar, eu sou crente, não acontece nada comigo. Não, amados, eu sou cuidadoso também. Eu oro também. Amados, vocês não sabem, tem muito lugar que eu não entro. Eu conheço todo lugar. Já fui nesses lugares, mas hoje tem muito lugar que eu evito. Porque a gente tem que temer. Eu sirvo a Deus, mas eu não vou tentar o diabo. Não posso ir ao lugar onde o Senhor não me permite ir. Eu só vou se o Senhor falar, vai. Muitas situações que eu já aceitei, umas corridas que eu falei, eu não deveria ter aceitado. Porque o Senhor estava alertando ali, ó, não vai aí não, ó, essa não. Vários colegas meus próximos, né, eu faço parte de alguns grupos, de 120, 150 motoristas, quase. E
E todo dia algum deles fala uma situação, ó, passei por isso, ó, passei por isso, ó, passei por aquilo. A gente tem até uma situação de segurança que, quando determinada corrida é aceita, eles jogam lá no grupo. Aí a gente tem um outro aplicativo que é de monitoramento, para poder não ter mais nenhuma conversa naquele grupo, a gente ficar só monitorando por onde aquele cara está passando. E qualquer coisa, ele só clicar no celular assim, vai um sinal de alerta para todos os motoristas. Aí todo mundo, aí não só a gente, mas a polícia é acionada também vai direto. Por quê? Segurança. Você tem que saber onde você está pisando. E 90% não tem o Senhor ali. Uns 5, 6 que eu sei que é cristão, 2 ou 3 deles que são pastores. Amados, o inimigo, ele está aí, ó, ele quer só esperando você dar a brecha. Ele não dorme, o inimigo. Mas quem habita em nós também não dorme. Amém? Então não é por isso que nós vamos sair pisando em qualquer lugar. Amados, outro para estar finalizando foi Paulo. Paulo, você sabe que através da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, ele saía matando os cristãos, dizendo que os cristãos estavam errados da forma que estavam agindo. Até que ele teve encontro com Jesus. Paulo teve encontro com Jesus e ele falou: quem é Jesus a quem eu persigo? Quem és tu, Jesus, que eu persigo, que eu tanto persigo? E de perseguidor de cristãos, ele passou a ser pescador de almas, pescador de pessoas para o evangelho. Mas ele teve que passar por isso. Ele ficou cego durante alguns... A Bíblia não relata ali, pela leitura ali, nós pensamos que é de um dia para o outro. Mas quando as vistas deles foram abertas, até o irmão que ia orar por ele falou: Senhor, é verdade mesmo que eu tenho que orar por ele? Ele que está matando os cristãos, vou ter que orar por ele, para ele ter as vistas e poder congregar conosco. Imagine entrar uma pessoa aqui, que vocês conhecem, que é o matador da região. Ó, fulano de tal é o matador aí da região. Daí ele entra e senta aqui para congregar. Primeiro testemunho dele aí, quando ele vier dar o testemunho que ele fazia isso, e você fala: já não posso andar com ele. É meu irmão, mas eu não vou andar com ele. Por quê? Você não sabe se ele se converteu realmente? Se está aqui só para ouvir o que o pastor está falando? Então é o que acontece muitas vezes. Mas com Paulo foi diferente. Paulo realmente se converteu. Realmente teve uma vida transformada. Só que quando ele começou a fazer o que realmente tinha que fazer, que é pregar a palavra, que é entrar no terreno do inimigo, ele começou também a sofrer tribulações. Apanhava, muitas vezes chegou a apanhar até a morte, com pedras, né? Chegou a ser dado como morto. As pessoas o ajudaram ali naquele lugar, naquela ocasião. O lavaram, deram banho, deram um alimento. E falou: opa, obrigado. Agora eu vou voltar lá para continuar pregando. Quantos de nós, amados? Quantos de nós faríamos a mesma coisa? Estamos preparados para isso? Estamos preparados? Isso não está longe não, amados, de acontecer. É que nós estamos aqui, eu costumo pensar dessa forma, nós estamos no bem bom enquanto estamos pregando a palavra de Deus no Brasil. Que muitos lá fora não podem ficar assim como nós, pregando a palavra de Deus. É só por folhas. Esses dias eu estava com a Bíblia no sofá ou na cama, não lembro. Aí Samuel pegou a Bíblia assim, não tem noção, bebezinha, puxou umas 3 folhas assim, rasgou.
Aí o que me veio à mente? Uma folha dessa assim, ó, que é a folha da Bíblia, rasgada, é o que os irmãos usam em partes da China, para pregar a palavra, para ler a palavra. Aí hoje eu leio essa parte da Bíblia, aí as pessoas que estão comigo começam a ler ali. Quando nós terminamos de ler, aí nós falamos com alguém, saímos daquele lugar, que é um lugar escondido, aí saímos daquele lugar, entregamos para fulano de tal, nós já lemos essa parte aqui. Você tem outra aí? Aí pega uma outra folha, que às vezes não é nem continuação, aí leva para aquele pessoal, olha, chegou uma folha nova. Não é Bíblia, amados. É só um pedaço de papel, que para eles é muito valioso. Esse evangelho para nós hoje é bem bom. Mas até quando? É tempo de nós nos dedicarmos em lermos mais a palavra de Deus, a palavra que nós temos, usufruirmos o máximo do estilo de evangelho que estamos vivendo. Eu lembro, há muito tempo, já faz tempo, mas eu sei que teve outras vezes, de quando vocês foram pregar ali, fazer um evangelismo ao ar livre ali fora, onde tem um campo, né? Perto de umas escolas que tem aqui. Eu lembro, olha, pai, quantas pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra, que podem ser alcançadas, mas não estão aproveitando disso. Que um dia nós não vamos estar mais aqui para pegar essa palavra. Tem até aqueles corinhos antigos que diz, aqueles crentes que pregavam, cadê eles? Aquele povo chato, a canção até fala assim, aquele povo chato, que ficava cantando alto, glória a Deus, aleluia, cadê eles? As pessoas vão sentir falta de nós, amados. Porque nós estamos fazendo, profanando o Evangelho de Deus, para que elas ouvissem. E um dia a imprensa, a mídia, vai proibir isso de acontecer. Isso um dia vai ser proibido de fazer. Nós teremos, se nós estivermos aqui, é claro, teremos que ficar calados, só nos encontrarmos nas igrejas mesmo. E com a acústica muito boa, porque não vai poder sair para fora, só vai ouvir realmente quem estiver aqui dentro. Então não podemos mais perder tempo. Aproveite o tempo que você está para aprender mais. Como dizia Chapolin, sigam os bons, né? Sigam os bons. Se atentem aos seus líderes. Suguem deles o melhor. Mas ela não sabe muito da palavra. Você também não sabe. Mas se você juntar o pouco que você sabe com o pouco que ela sabe, já é o suficiente. Vou me apegar ao pastor Adriano. Mas ele não sabe muito, ele não tem muito tempo. Ele conhece com certeza um pouquinho mais que você. Suga o pouco que ele tem, é o suficiente. Leia livros. Tem muitos livros, a livraria está exposta aí todos os cultos. Não fica fechada aí, proibido você. Você escolhe sobre o que você quiser. Crescer, avançar. Basta você querer. Porque lá fora o inimigo quer tragar cada um de nós. Eu não estou colocando medo em vocês. Isso é verdade. Amados, eu estou há muito tempo no Evangelho. Se eu fosse parar para falar as coisas que já aconteceram comigo, para eu estar fora, eu tenho história, amada. É que eu não gosto de exaltar o inimigo. Mas se eu puder, outro dia eu até falei com os meninos outra vez. Teve uma reunião aqui só de homens, dos jovenzinhos. E eu comentei muita coisa errada que eu já passei, que eu podia falar.
A gente passa por situações. Eu não sou perfeito. Nunca vou ser. Enquanto estivermos nessa terra, nunca seremos perfeitos. Mas o que nós temos que fazer? Buscar o Senhor, porque que o perfeito habite em nós, para que quando nós chegarmos diante dEle, Ele se agradar de nós. Em ter ouvido a palavra dEle, em ter praticado, em ter transmitido aquilo que nós temos. Eu não sei tudo, e um dia eu vou saber quando estiver lá só. Quando estiver aqui, eu tenho que meditar na palavra, tenho que orar, tenho que buscar. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que vocês persistam em conhecer mais de Deus. Amém? Aleluia. Obrigado, Sumayara.